Já ouviu falar de fundo C-tipado? A propaganda é que é um investimento menos volátil. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Vamos falar sobre isso hoje? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no meu canal que tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Nos últimos tempos surgiu esse tal de fundo de investimento C-tipado. Eu particularmente tenho ouvido falar mais de fundo de investimento imobiliário C-tipado, mas tem outros tipos também ali, Fiagro também. E então a gente vai entender hoje o que é esse tal de C-tipado, né? Se vale ou não a pena. E vamos por partes, né? Fundo de investimento é aquela ideia de um condomínio de investimento, né? Então é todo mundo colocando dinheiro no mesmo lugar na mão de um gestor para que ele tome as decisões de investimento daquele dinheiro no lugar dos investidores. No caso do FII, né? Então no Fundo de Investimento Imobiliário, as decisões, né, os investimentos são voltados para o setor imobiliário, da mesma forma que o Fiagro vão ser investimentos relacionados ao setor de agronegócio. Normalmente, fundos de investimento imobiliário são negociados em bolsa, ou seja, você vai abrir ali sua corretora, seu home broker, vai colocar o ticker lá, por exemplo, XPML11, HGLG11, você vai escrever o ticker, vai colocar quantas cotas você quer comprar e você vai e compra. É diferente de, por exemplo, um fundo de investimento multimercado, que você vai numa outra parte lá da corretora, né? Escolhe fundo de investimento e coloca o valor que você quer. Enquanto os fundos de investimento multimercado, renda fixa, fundo de ação, você vai lá e coloca o valor que você quiser, né? Assim, dentro das limitações de cada fundo. Você, do outro lado, para os fundos imobiliários, para os fiagros negociados em bolsa, você precisa, para você conseguir comprar, alguém tem que estar querendo vender. Então, tem que ter esse casamento ali e isso é feito por meio da plataforma do home broker, né? Você consegue ver todo mundo que está comprando ou vendendo e aí você vai lá, dá seu preço e compra ou vende a sua cota. Essa é a forma tradicional de investir em fundos imobiliários e é a mesma coisa da forma como a gente faz com ações. Mas aí surgiram os FIIs, os fundos de investimentos C-tipados, que então são investimentos que são registrados na CETIP, ao invés de ser na Bolsa de Valores. A CETIP é responsável pelo mercado de renda fixa privada, mas também pelo registro das operações de mercado financeiro e do controle e guarda desses ativos. De certa forma, tudo que é negociado ali de mercado financeiro que não passa pela Bolsa, passaria pela CETIP, que é então esse mercado de balcão, que é diferente do mercado da bolsa, né? Que a gente fica ali vendo as negociações o tempo todo. O mercado de balcão, não, a gente não consegue ver o tempo inteiro o que está sendo negociado, o que está sendo registrado ali. De certa forma, é como se fosse um cartório que dá legitimidade para as operações ali dentro do mercado financeiro. Então, os fundos imobiliários C-tipados são fundos negociados em mercado de balcão. Então, você não vai ver eles no home broker. Se você procurar pelo ticker, você não vai achar ele no seu home broker. Ele depende dessas negociações ali dentro do sistema da CETIP. Então, apontam como vantagem desse investimento a menor volatilidade, porque diferente daquilo que você vê na bolsa, né? Ali na bolsa, se você abrir seu home broker, você vai ficar vendo ali negociações pulando o tempo inteiro, então o valor ali da sua ação, do seu fundo imobiliário, variando ali 1 centavo, 2 centavos a cada minuto, dependendo. E é diferente da CETIP, porque como você não consegue acompanhar essas compras e vendas, você tem menos variações, então por isso se diz que tem menor volatilidade. E aí eu acho que tem um ponto que de fato é positivo nisso, que é o fato da gente ter menos overreaction, que é, né, quando sai uma notícia de mercado que faz uma ação pular de valor, seja para cima, seja para baixo, né? O fundo imobiliário também pode sofrer essas alterações. No mercado ali de balcão, a tendência
é que não tenham essas variações tão abruptas simplesmente por uma overreaction. Outra vantagem, pesquisando sobre os fundos C-tipados, é que dizem que seria um investimento negociado respeitando o valor patrimonial, que muitas vezes ali dentro dos investimentos de bolsa vai variar, o valor de mercado vai ser diferente do valor patrimonial. Mas assim, de qualquer jeito, para vender, alguém vai ter que querer comprar. Se acontece alguma situação de maior risco, se você é ali, né, um peixe pequeno, tem pouco poder de barganha em termos de preço, você pode acabar, sim, sofrendo alguma variação ali. Se você está precisando vender, tem certa urgência, talvez você não vai conseguir o preço que você gostaria, mesmo sendo um investimento que você não está vendo o preço variar o tempo inteiro. Então, essas são as vantagens que as pessoas apontam, né? Então, o fato de ter menos volatilidade, possivelmente menos reação exacerbada de mercado e ter uma proximidade maior ao valor patrimonial. Em termos de desvantagens, tem primeiro ponto que é a questão de liquidez, porque o ativo que é negociado o tempo inteiro, ele é muito mais líquido, não tem jeito. Você vai conseguir vender ele a qualquer momento. Existem fundos C-tipados maiores e menores, que então vão ser mais ou menos fáceis de comprar e vender. Mas você também vai depender ali do seu assessor, né, de uma pessoa ali te representando nessas compras e vendas. Então, não é tão simples, não é tão rápido necessariamente como é quando a gente está negociando no home broker, não tem jeito. E o segundo ponto é esse termo, né, da volatilidade. Inclusive, em um dos textos aqui que eu vi, se falava que esse tipo de investimento teria uma característica mais conservadora. Eu imagino que seja justamente por ter menos volatilidade, por variar menos. Só que acaba que a volatilidade, por mais que ela seja, né, a nossa referência para cálculo do risco, né, para a gente ter uma referência para calcular quão arriscado é um investimento, a gente fala se ele é mais volátil, ele é mais arriscado, acaba que a volatilidade muitas vezes é simplesmente um ruído do curto prazo. Então ele não representa o risco inerente do investimento de fato, que é, né, o próprio negócio, o negócio por trás daquele investimento. Esse tipo de risco, que é o mais relevante dentro de um investimento, vai continuar tendo se você tem um ativo de bolsa ou se você tem um ativo de balcão. O investidor, ele tem que se acostumar com a volatilidade, ou então ele não deveria fazer esse investimento. Então ele tem que saber que o ativo varia de preço. Se isso o incomoda, ele tem que avaliar se aquele investimento de fato é para ele ou se ele não está munido de todas as informações para se sentir seguro para lidar com aquela variação. E ao meu ver, pior do que a volatilidade é a falta de informação. Esses investimentos C-tipados acabam tendo muito menos informação de fácil acesso, divulgadas assim na internet. Eu, há um pouco mais de um mês, recebi uma oferta de um investimento ali C-tipado e eu fui pesquisar pelo ticker na internet e eu simplesmente não consegui achar nada. A gente tem outras opções que tem mais informação na internet, então eu até peguei outros dois nomes aqui. A gente tem o TGRI11, que é um fundo imobiliário C-tipado, e XPAG11, que é um fiagro C-tipado. A gente tem mais informações dele, mas ainda é diferente do que ter realmente todos os dados ali de um investimento em bolsa. Além disso, tem um outro ponto que não é o foco desse vídeo aqui, né? Mas desconfie daquilo que está tendo muito marketing envolvido. Porque o marketing, ele custa, né? Custa caro. E alguém tem que pagar essa conta. No final das contas, em algum momento, chega para o investidor. Quer dizer, você está pagando ali e você tem menos rentabilidade. Eu também já vi uma justificativa falando que tem uma perspectiva de dividendos maiores. Só que a gente sempre tem que lembrar que é uma relação de risco e retorno. Então, sempre procure ali qual é a pegadinha relacionada a isso. Se a gente está falando que tem um dividendo maior, é porque vai ter um risco maior. Você está disposto a correr esse risco? Você está munido de informação suficiente para tomar essa decisão? Se sim para as duas coisas,
beleza, então segue. Se o seu motivo para investir nisso é porque você quer acessar investimentos que, né, são menores, né, porque acaba que o que está na CETIP normalmente são captações que vão ser menores do que aquelas de bolsa. Se você quer acessar esse nicho, ok, pode ser que faça sentido para você um fundo cetipado. Mas fora isso, eu sinceramente acho uma invenção de moda. Eu não vejo por que o investidor médio vai procurar um fundo imobiliário, um fiagro cetipado, se a gente tem tantas opções ótimas, com muitas informações, com um histórico muito longo dentro da nossa bolsa, podendo ser negociada dentro do home broker. A minha opinião é que, sinceramente, não é um investimento que vale a pena. Eu não colocaria meu dinheiro nisso. Se algum dia eu mudar de ideia, eu venho aqui contar para vocês, mas eu não vejo por que eu ter menos liquidez simplesmente para não ver esse investimento variar ao longo do tempo. Eu prefiro ir no tradicional ali dentro do home broker. Me fala aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, se acha bom o fundo cetipado. Se esse vídeo fez sentido para você, se te agregou de alguma forma, deixa o seu like que é muito importante para o canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!